Oiê, eu sou a Rai, sejam bem-vindos ao canal e hoje eu vou levar vocês para conhecer o meu apezinho duplex. Entrando aqui pela porta de entrada, a gente tá direto na minha sala e aqui pro lado nós temos o banheiro. Eu substituí a escada, né, que sobe pro segundo andar. Esse sofá, ele foi um sofá que eu ganhei, na verdade, né? Então, ele é um sofá já bem velhinho, mas por enquanto é o que a gente tem aqui nesse espaço. Aquele móvel ficava aqui embaixo da escada antiga. Ali a gente pretende colocar a TV futuramente. Eu já dei essa repaginada aqui pra gente ficar mais com esse visual, assim, um pouco mais clean, né? A minha cachorrinha dorme ali do lado. Essa parede aqui toda foi pintada. Antigamente ela tinha uma textura bege nessa parede. As portas todas eram pretas. E esse cômodo, ele era um tom meio vermelho, assim, nessa parede aqui, com a porta preta. Esses tijolinhos, eles eram todos laranja, né? Então eles não eram assim. Eu que pintei eles de branco pra ficar um pouco mais clean. Aqui a gente colocou essa cortina também pra ter um pouco mais de privacidade, embora a torre da frente fique um pouco mais distante, mas aqui é bem a entrada do condomínio. Esses pendentes eu já ensinei a fazer aqui. Aqui a gente tem uma sacada, vou mostrar pra vocês. Então essa sacada aqui também a gente vai transformar ela. Hoje eu tenho algumas plantinhas ali, a gente telou toda ela por conta do gato. Ali é a portaria do meu condomínio. E aqui já é o nosso bloco, ali é o salão de festas. Então essa sacada também é muito legal, porque a gente gosta bastante de ficar sentadinhos ali, tomar um chimarrão no final da tarde. Então também traz um pouco mais de luz pro ambiente. E a ventilação de ar dela também é sensacional, então ajuda muito. Apartamento com sacada é uma escolha, sem dúvida, magnífica. Invistam em sacada se vocês pensarem em comprar um apartamento. O apartamento, ele é de 2 dormitórios, então a gente chegou aqui, na verdade, com as coisas já meio pré-definidas, porque, por exemplo, eu tenho um ar-condicionado que hoje é instalado no meu quarto, então automaticamente esse aqui a gente escolheu como um closet. Ele não era assim, esse aqui era o quarto do filho deles, né, do bebê. Então aqui nós tínhamos paredes azuis, deixei elas brancas e optei por pintar o teto. E esse roupeiro, ele já era do antigo morador, só que ele ficava no outro quarto, então eu decidi trazer ele pra cá e transformar aqui em uma espécie de closet, que na verdade não é bem um closet, é só pra gente poder ter um espaço melhor dentro do nosso quarto. Essa cômoda, ela já era minha, então a gente tem esse móvel hoje, mas isso vai mudar. Esse aqui não vai ser mais um closet, o roupeiro vai ir pro nosso quarto. E aqui a minha ideia é fazer um estilo home office, fazer meio um local de trabalho, assim, mas basicamente é isso. As roupas vão sair, as outras coisas eu vou colocar um armário menor, eu acho que nessa parede aqui, para guardar tapetes, toalhas, roupa de cama. E essa parede aqui eu vou transformar ela e vou fazer aqui o meu espaço de home office. E essa cômoda vai ficar aqui também. Ela não vai caber no meu quarto, eu vou mostrar para vocês na sequência o quarto. Então aqui, na verdade, com o cantinho da bagunça, assim. Então a gente sai aqui na sala, porta de entrada. Esse aqui é o banheiro do andar debaixo. Nós temos 2 banheiros aqui. Os banheiros, eles não têm janela, então eles têm só um exaustor aqui em cima. O banheiro, ele me incomoda um pouco porque eu acho ele bem pequeno, tá? Principalmente a área do box. E eu também acho ele extremamente escuro, por ele não ter uma janela, e ele só tem essa iluminação com aqueles plafond leitoso. Esse móvel, ele também era do antigo morador, então eu mantive ele por enquanto, mas nós temos um projeto bem bacana aqui pro banheiro. A gente não tem muito como mudar a estrutura dele, mas a ideia é transformar um pouco esse box, porque o que acontece? Hoje aqui na parte de baixo eu tenho um outro ralo. Tem o ralo de dentro do box e tem aquele outro ralo na parte externa. Então a ideia é desmontar isso aqui, trazer esse box pra cá e o máximo que der pra cá. Eu acredito que não vai dar pra mexer muito, mas ó, ele tem aquela linha ali, então a gente vai construir uma muretinha aqui. E a ideia aqui é fazer uma mureta até uma determinada altura aqui, subir um vidro até o teto. A gente não tem um pé direito muito alto, ó, eu encosto no teto. E eu sou baixinha, gente. Tirar esse box de vidro, então, ao invés de ter o box de vidro aqui, a ideia é colocar uma cortina inicialmente, daquelas bonitas, não as cortininhas furreca, e deixar uma muretinha aqui, porque aquelas coisas que ficam ali, a ideia é fazer um nicho aqui nessa mureta e colocar, porque eu não posso mexer nas paredes, então vou fazer essa mureta. Esse móvel aqui a gente vai substituir por um bem menor, só pra realmente ter a cuba.
A ideia é colocar uma cuba toda de granito ou de pedra, enfim, o que for. E fazer um móvel meio vintage, um estilo aqueles meio cômodas, sabe? Essa espelheira vai sair, a gente pretende deixar de repente só o espelho, sem nichos, pra poder otimizar um pouco mais o espaço do banheiro. Mas então, hoje o banheiro é o único cômodo, eu acho que eu não mexi em nada. Ele está exatamente do jeito que o morador antigo deixou. Então aquela pintura já existia. Tom de azul eu também não gosto muito porque parece que ele dá um ar de mais escuro ainda no apartamento. Mas, né, tudo aos poucos a gente vai conseguindo. Eu priorizei o que realmente precisa. Aqui, então saindo do banheiro, a gente tem o meu quarto. Minha cama posta linda, maravilhosa. Gente, eu não tenho lençóis decentes. Eu tenho um jogo de lençol, mas isso vai mudar. Eu comprei mais, em breve terei. Essa parede foi eu quem fez, né? As paredes aqui, elas eram todas num tom de amareladinho, assim. E a cama, ela ficava aqui e aquele roupeiro ficava ali. Então, assim, eu não gosto de camas encostadas na parede. Então, eu optei por tirar o roupeiro daqui, botar no outro quarto e deixar a cama aqui. A ideia era deixar assim o quarto, talvez trazer uma cômoda, alguma coisa assim. Mas, como eu decidi tirar o roupeiro de lá, a gente vai fazer um projeto de roupeiro aqui nesse canto, aproveitando de baixo até em cima, um roupeiro diferente, assim, bem espaçoso, para realmente o que a gente precisa. Aí lá no cantinho eu tenho aquele criado mudo. E o quarto vai ficar assim bem clean. Então vão ficar só as nossas roupas mesmo aqui no quarto. A TV hoje ela fica ali. A gente também precisa modificar essa parte aqui das instalações. Porque hoje a gente precisa usar uma extensão, porque a TV, na verdade, ela não deveria ser aqui. O projeto de TV, ele ficaria aqui, ó. Tanto que ele tem um fio de antena e uma tomada. Então, como a gente optou por colocar ali, eu só tenho um interruptor. Então, a gente vai precisar fazer uma instalação. Hoje a gente usa uma extensão ali naquela tomada. Essa luminária aqui também foi eu que fiz, eu não me recordo se eu já coloquei vídeo dela aqui, mas eu tenho um vídeo lá no Insta sobre essa luminária. A gente fez porque antes ela era um plafond quadrado e a gente optou por o quarto aqui porque o ar-condicionado ele já era do antigo morador. Então ele ficou aqui no quarto, a gente acabou mantendo então o nosso quarto aqui por conta do ar-condicionado. Essa porta também era preta, a gente substituiu as fechaduras e deixou a porta branca com a fechadura preta. Aqui a gente tem a minha cozinha. A cozinha do apartamento ela é bem pequenininha, ela é aqueles projetos antigos ainda que é só um corredor. Então, essa cozinha aqui, ela já era do antigo morador. Nós mantivemos toda ela, né? O piso a gente refez em todo o apartamento, né? Então, esse é a regularização do piso. Depois a gente vai vir com um vinílico por cima. Essa geladeira aqui é da minha sogra. Ela deu pro meu marido, a gente trouxe pra cá quando a minha estragou. O micro-ondas também era dele, o forno também. O cooktop já tinha, então era do antigo morador. Essa cozinha também será reformada, toda ela. Eu não gosto desse estilo de puxador aqui, né? Não curto ele. Então a gente vai substituir essa cozinha, o layout dela, né? A gente vai trocar, vai revestir toda ela. Essa bancada preta a gente também vai revestir ela. Aquele móvel ali do canto também já fomos nós que fizemos, porque a minha cozinha vinha só até aqui. Então, tudo que eu tenho guardado aqui, que é bastante coisa, eu não tinha onde colocar. Então, a gente projetou isso aqui usando as portas daquele roupeiro, para poder nos otimizar em espaço. E essas prateleiras também nós fizemos para conseguir colocar mantimentos, ó, e temperos e tudo mais. Aqui tinha uma bancada que subiu, tá lá no andar de cima ao lado da churrasqueira. Então, a gente tirou essa bancada daqui, colocou o móvel e já conseguiu aproveitar bem mais o espaço. E a ideia agora também com a reforma da cozinha é modificar essa prateleira, porque essa aqui ela ficou muito baixa. E às vezes, como não tem mais a bancada, a gente bate a cabeça aqui às vezes. Então, essa prateleira ela vai sair, eu vou deixar só de cima e a gente vai fazer um outro projeto aqui nessa área de parede para colocar os temperos e fazer algumas decorações. Então, também a gente não mexeu muito, mas a gente já movimentou algumas coisas por aqui para poder otimizar melhor o espaço da cozinha. A gente trocou também as luminárias. A gente colocou esses de sobrepor, ela era aquelas bem antigas, assim, que tem uns ferrinhos e tal. Então, a gente trocou por 2 de sobrepor, que são mais bonitinhos. A iluminação daqui é mediana, mas ainda falta uma iluminação aqui. Então, a gente também vai trazer algum tipo de iluminação. A escada foi um dos melhores achados aqui do apartamento, embora ela seja um pouco diferente do usual. A nossa escada antiga, ó, aqui é a porta do AP, certo? Aqui era o cano dela, ela era uma escada caracol, né? Ali aqueles 2 buraquinhos são do cano. Então, ela vinha até aqui assim, mais ou menos. Ó, ali tem
esse espacinho aqui é onde vinha o pezinho dela, né? Então, isso tudo aqui era a escada. E era uma escada caracol, então esse espaço aqui ele era morto, todo esse canto, né? Aquele móvel ficava aqui embaixo, mas não tinha como chegar no móvel direito por conta do caracol da escada, né? A gente subia por aqui e fazia a volta até ali em cima. Então ela ficava bem ruim. A gente substituiu, essa escada era de um outro apartamento aqui do condomínio, a gente comprou da moradora, porque ela estava saindo do imóvel e queria trocar a escada. Então esse móvel aqui nos ajudou muito, porque assim, quando a gente mora em apartamento, a gente sabe que não tem muito espaço. Então a gente precisa de móveis que sejam versáteis. Então aqui eu tenho 3 portinhas, né? Sem contar que tem esse móvel. E aqui a gente também tem um espaço onde a gente consegue guardar bastante bagunça. Então, ferramentas, coisinhas que eu não tinha onde colocar, coisas de limpeza, aspirador de pó. Eu tenho 2 aspiradores, os 2 ficam aqui. Tralhas que a gente precisa em alguns momentos que a gente não pode se desfazer, mas que tem que ser guardado em algum lugar. Então, a gente conseguiu otimizar o espaço com essa escada. Eu vou subir agora ali para andar de cima para vocês verem. Ela é uma escada diferente, ela é a escada Santos Dumont, né? Inspirada na escada Santos Dumont. Então, ela vai fazendo esse zigue-zague, assim a gente sobe um pé em cada patamar por vez. E isso nos possibilitou colocar ela reto aqui, porque normalmente o que o pessoal faz aqui no condomínio é ou sobe com a escada assim pra cá, né? Nesse espaço aqui, ou começa de lá e sobe, assim, na verdade, né? Ela vem aqui e sobe essa parte reta aqui. Então, são 2 possibilidades, mas igual ocuparia esse espaço aqui de alguma forma. E eu queria deixar isso aqui o mais livre possível. Só que aqui eu não tenho uma inclinação suficiente para conseguir colocar uma escada padrão. Senão o degrau ficaria muito curtinho, ficaria difícil de pisar. Então, a gente optou por essa escada, ó. E o pé cabe perfeitamente nela. E a gente sobe ela dessa forma. O pessoal sempre que vem aqui acha meio estranho, principalmente por conta desse vão, que a gente vai fechar isso aqui, mas com o tempo se acostuma. Esse piso aqui a gente também vai trocar. Esse é o mesmo cerâmico que nós tínhamos lá nos quartos, então a gente vai trocar. Esse guarda-corpo, o meu namorado que instalou, porque na verdade a escada caracol ela saía pra cá e esse guarda-corpo vinha aqui, e essa porta ela abria pra cá. Então quando a gente tirou o guarda-corpo, ela abria pra lá. Quando tava subindo a escada ficava perigoso, então a gente trocou. A gente inverteu a porta, precisa arrumar também aqui o entorno dela. E daí a gente colocou o guarda-corpo aqui, ficou super bem instalado. Aqui em cima ainda tá bem bagunçado, porque até então a gente não tinha definido muito bem o que nós faríamos, né? Então, na verdade, a gente ainda não definiu, assim, perfeitamente. A única coisa que eu decidi, assim, de início foi que a mesa de jantar vai ficar aqui. E para otimizar o espaço, eu optei por, de repente, fazer um canto alemão, colocar uma mesa aqui. Aquela bagunça que tem ali no canto, a gente precisa tirar essas argamassas, são para fazer o piso daqui da parte de cima que a gente ainda não conseguiu. Então, eu tenho algumas coisas daqui que eu preciso me desfazer, tem coisa de jardinagem que eu guardo aqui. Então, assim, aqui em cima tá tudo ainda muito bagunçado. A gente não mexeu exatamente. A única coisa que eu mudei aqui foi essa parte da pintura. Esse L todo, ele era daquele tom de azul ali. Então, eu só dei uma pintada, assim, pra dar uma quebrada. As portas todas eram iguais àquelas ali. E isso aqui veio agora há pouco tempo lá da casa do meu namorado. Então, a gente só largou ele aqui. Aquele móvel eu vou restaurar. Esse aqui é um projeto que está em andamento. Minhas plantinhas pra cá, então, a gente tem mais um banheiro, que hoje ele é a minha lavanderia. Então, esse banheiro ele ainda tá bem original, como era, o piso original, mureta. Ali seria o box do banheiro anterior, se a gente optasse por fazer um banheiro com chuveiro aqui. Mas eu optei por não, porque eu não tenho onde botar minha máquina. No projeto, a máquina ela iria lá na cozinha, mas a minha cozinha ficaria extremamente pequenininha. Então, o morador antigo tinha máquina de lavar na rua, mas por ficar sem cobertura, eu optei por colocar ela aqui. É a saída de água, a gente consegue usar a mangueira. Isso aqui também é o ó, acumula muita bagunça aqui nesse canto. Então, a nossa ideia é descer essa prateleira até ali, mais ou menos, naquela linha de rejunte, para conseguir armazenar produtos ali. Hoje eu deixo tudo ali em cima do meu negócio de roupa suja, que na verdade eu nem uso, porque a roupa tá toda ali, tá chovendo, então eu não consegui lavar. Mas esse banheiro, ele é um banheiro que funciona normalmente. A gente usa bem menos ele, só quando realmente vem visita aqui. Mas a gente tem ele ativo normalmente, funciona normalmente.
Nossa ideia é realmente transformar esse canto numa lavanderia mais com cara de lavanderia, organizar ali a máquina, os produtos, tirar aquela bagunça também. Tem muita coisa que a gente precisa descartar, mas a porta anteriormente ela era assim. Todas as portas aqui do apartamento elas eram assim, pretas e com aquela fechadura bem antiga, prata. Lá em cima também era a vista grossa, né? A gente encurtou todas elas. Então, esse canto aqui eu ainda não decidi muito bem o que fazer, mas eu acredito que esse móvel ele vai ficar mais ou menos por aqui, ou talvez aqui, ou ali, fazer um cantinho do café, de repente botar um puff ali naquele canto, a gente tá vendo ainda. Então, saindo daqui a gente tem a área externa, hoje tá um dia bem chuvoso aqui. Aqui a gente tem a nossa churrasqueira, essa bancada era que tinha na cozinha. Essa churrasqueira no projeto original, ela ficava lá naquele canto, né? Então, alguns apartamentos eles mantiveram as churrasqueiras na parte interna e fizeram uma cozinha aqui em cima também. A gente optou por manter ela aqui fora, ela era aqui, a gente moveu ela só pro lado para fazer o aproveitamento dessa área. Aqui também um monte de bagunça que eu preciso descartar. Hoje a caixinha de areia do gato fica aqui. Então, isso aqui é um projeto também que eu vou fazer de caminha para minha pet. Então, assim, a gente ainda tem bastante bagunça aqui que a gente precisa organizar. Essa cobertura a gente fez quando a gente se mudou para cá, porque como chovia bastante, a água entrava pela porta e molhava lá embaixo. Antes de trocar a escada, eu defini que eu precisava colocar essa cobertura para evitar a chuva, né? Então, essa parte aqui a gente pretende fechar de vidro, como é a cobertura ali da frente. Então, a gente vai fazer janelas, vai fazer uma porta e isso aqui tudo vai ficar fechado. Esse piso ele já foi substituído pelo antigo morador, o morador de quem eu comprei o apartamento. Ele era um outro tipo de cerâmica e ele disse que tinha bastante infiltração aqui. Então a gente não vai substituir o piso, mas eu vou mudar ele porque ele já tá bem feio, assim, bem desgastado. Nosso maior problema aqui em cima são esses ralos que ficam os dois aqui na parte interna. Então a gente quer ver se puxa de repente um ralo linear para colocar ali naquele canto para receber a água de lá quando a gente fechar aqui. Então, quando fechar de vidro. Hoje eu tenho muitas plantas, algumas plantas ficaram aqui no apartamento do antigo morador, outras vieram da minha casa. Então a gente também vai trocar ó, aqui na parte externa essa textura. A gente vai mudar a casa que a gente vai regularizar. Essa parte aqui também é com textura, a gente vai trocar também. A gente quer colocar aquelas pedras naturais que a galera tá usando agora. Então, em toda essa área aqui. Aqui a gente pensa em colocar aquelas pedras moledo na churrasqueira aqui, fazer um ar bem bacana. E eu não vou conseguir chegar ali, mas lá tem a graminha da minha pet e o tanque fica aqui nesse cantinho. Então, aqui tem bastante planta também. E é isso. Pra cá a gente tem a visão da BR e pra cá a gente tem a visão do bairro, né? Lá passa o trem. É um condomínio bem bacana, a gente gosta bastante. Essa parte aqui de cima também a gente curte muito. A única questão dela realmente é que falta a gente deixar a nossa cara e organizar tudo muito bem. Mas então é isso, gente. Esse é o nosso apartamento, o nosso duplex de pobre. Mas é um lugar que a gente gosta bastante e a gente consegue aproveitar bem, embora seja um apartamento. Ele tem bastante espaço, como vocês puderam ver, a gente tem aqui 92 metros quadrados, mais ou menos, 91 e alguma coisa. É para criar vários ambientes legais. E nós temos muitos projetos para fazer aqui nesse apartamento, até ele ficar com a cara que a gente realmente quer. Então, eu convido vocês para se inscreverem aqui no canal para que vocês possam acompanhar todas essas mudanças que vão vir por aqui, todos esses ambientes que a gente tem para transformar. Eu já dei alguns spoilers para que vocês já saibam tudo que tem por vir aqui pela frente. Então, não deixem de se inscrever, ativar as notificações para nos acompanhar e ficar por dentro de tudo e se inspirar com a nossa casinha, com o nosso lar. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.